78% dos motores que vão para a retífica antes dos 100.000 km morreram por problemas relacionados ao óleo do motor. E o mais assustador, a maioria desses problemas poderia ter sido evitada se os donos soubessem 9 erros simples que estavam cometendo. Estamos falando de prejuízos que variam entre 12 e 20 mil reais em retíficas completas de motor. Tudo por falta de conhecimento básico que ninguém te ensina. Hoje vamos expor os 9 erros mais comuns e mais destrutivos que motoristas brasileiros cometem com o óleo dos seus carros. Erros que literalmente raspam anos de vida útil do motor. Mecânicos sabem disso, mas muitas vezes não têm interesse em te alertar, porque quanto mais cedo seu motor der problema, mais trabalho eles têm. Vamos revelar a verdade nua e crua sobre cada erro e como você pode corrigir isso imediatamente, para economizar facilmente mais de 15 mil reais em reparos futuros. E aqui vai um spoiler. O erro número 1 é tão comum que 85% dos motoristas fazem isso sem saber que estão destruindo o motor aos poucos. Fica comigo até o final, porque o último erro é tão absurdo que quando você descobrir, vai questionar como ainda não queimou seu motor. Vamos começar com o erro que está custando mais caro para os motoristas brasileiros neste exato momento. Erro 1. Trocar óleo baseado apenas em quilometragem. A maioria das pessoas segue aquela regra básica: troca de óleo a cada 10.000 quilômetros ou 6 meses. Parece fazer sentido, afinal é o que está no manual do carro e é o que todo mecânico repete. Mas aqui está uma verdade que vai te chocar. Essa regra foi feita para condições ideais de uso que praticamente não existem no Brasil. Mas aqui está o que elas não sabem. Segundo engenheiros da Volkswagen, condições ideais significam dirigir em estradas pavimentadas, sem trânsito pesado, em temperaturas amenas, sem paradas e arrancadas constantes. Quantos motoristas brasileiros têm esse perfil? Menos de 5%. Se você mora em cidade grande e enfrenta trânsito diário, faz trajetos curtos de menos de 10 quilômetros, ou dirige em temperaturas acima de 30 graus regularmente, seu óleo está trabalhando em condição severa. Isso resulta em degradação acelerada do óleo, que pode ser até 60% mais rápida do que em condições normais. O óleo perde suas propriedades lubrificantes, acumula resíduos e começa a funcionar como uma lixa microscópica dentro do motor. Um proprietário de Fiat Palio relatou que seguiu religiosamente a troca a cada 10.000 quilômetros, mas usava o carro apenas para trajetos curtos na cidade. Com 80.000 quilômetros, o motor já apresentava desgaste severo, equivalente ao que seria esperado em 150.000 quilômetros. O que você deve fazer em vez disso? Para uso urbano intenso, reduza o intervalo para 5 ou 7.000 quilômetros. Para quem faz muitos trajetos curtos abaixo de 5 quilômetros, onde o motor nem chega à temperatura ideal, considere trocar a cada 4 meses, independente da quilometragem. Isso vai economizar facilmente 12 mil reais de uma retífica precoce do motor e adicionar pelo menos 5 anos de vida útil ao seu veículo. Erro 2. Usar óleo incorreto para seu tipo de condução. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. Todo mundo sabe que precisa usar o óleo recomendado pelo fabricante, tipo 5W30 ou 10W40. Mas aqui está onde a coisa fica interessante e onde a maioria erra feio. Existe uma diferença enorme entre o óleo recomendado e o óleo ideal para seu perfil de uso. Aqui está o lado oculto que fabricantes não deixam claro. Óleos mais finos, como 5W30, são excelentes para economia de combustível e partidas a frio, mas em climas quentes brasileiros, acima de 35 graus, e em uso severo com trânsito, eles podem ficar finos demais sob pressão. Por outro lado, óleos mais grossos, como 20W50, protegem melhor em altas temperaturas, mas podem dificultar partidas a frio e reduzir eficiência. Estudos da Shell mostraram que usar viscosidade inadequada para seu perfil pode aumentar o desgaste do motor em até 40%, especialmente em componentes críticos como bronzinas e anéis dos pistões. Isso resulta em consumo excessivo de óleo, perda de compressão e, eventualmente, em um motor que vai precisar de retífica muito antes do tempo. Estamos falando de um prejuízo que pode chegar a 15 mil reais. O que você deve fazer? Se você mora em região muito quente, faz uso urbano pesado ou tem um carro com mais de 100 mil quilômetros,
considere usar uma viscosidade ligeiramente maior que a recomendada. Por exemplo, se o manual pede 5W30, use 5W40 no verão. Se já usa 10W40, experimente 15W40 para motores com maior desgaste. Sempre use óleo sintético ou semissintético de qualidade, nunca mineral puro. Isso vai prevenir pelo menos R$3.000 em reparos prematuros relacionados a desgaste acelerado. Erro 3. Ignorar o nível de óleo entre trocas. E fica ainda pior quando falamos sobre negligência básica. A maioria dos motoristas troca o óleo religiosamente, mas nunca verifica o nível entre as trocas. Parece insignificante, mas esse é um dos erros mais destrutivos que existem. Mas aqui está a verdade brutal. Todos os motores consomem óleo em algum nível. Motores novos podem consumir meio litro a cada 5.000 quilômetros. Motores com mais de 80.000 quilômetros podem consumir até 1 litro a cada 3.000 quilômetros. E isso é considerado normal pelos fabricantes. Se você nunca verifica o nível, pode estar rodando com óleo abaixo do mínimo por semanas, ou até meses, sem saber. Aqui está o que acontece quando o óleo está baixo. A bomba de óleo começa a sugar ar junto com o óleo, criando espuma que tem capacidade de lubrificação praticamente zero. As peças móveis começam a ter contato metal com metal, gerando temperaturas que podem chegar a 600 graus Celsius em pontos específicos. Isso derrete literalmente o metal, criando ranhuras e desgaste que são irreversíveis. Um proprietário de Honda Civic relatou que rodou 6.000 quilômetros sem verificar o nível. Quando finalmente verificou, estava 2 litros abaixo do mínimo. O motor desenvolveu um ruído característico de batida de biela e precisou de retífica completa que custou R$14.000. O que você deve fazer em vez disso? Verifique o nível de óleo toda semana, sempre com o motor frio e o carro em superfície plana. Mantenha sempre 1 litro de óleo do tipo correto no porta-malas. Se o nível estiver abaixo da metade entre mínimo e máximo, complete. Se você está completando mais de 1 litro a cada 1.000 quilômetros, procure um mecânico porque há algo errado. Esse hábito simples de 5 minutos por semana pode economizar R$15.000 em retífica. Erro 4. Misturar marcas e tipos de óleo. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se, porque esse próximo erro é extremamente comum e pouquíssimas pessoas sabem o perigo real que correm. Você já completou o óleo com uma marca diferente da que estava no motor? Ou pior, misturou o óleo sintético com mineral? Aqui está o que poucos sabem. Cada fabricante de óleo usa uma formulação única de aditivos antidesgaste, detergentes, dispersantes e modificadores de viscosidade. Esses aditivos são como uma receita química equilibrada. Quando você mistura óleos de marcas diferentes, especialmente sintético com mineral, você está criando uma nova substância química, cujo comportamento é completamente imprevisível. Segundo engenheiros da Petrobras, misturar óleos pode causar reações químicas indesejadas, onde aditivos de uma marca podem neutralizar ou até reagir negativamente com aditivos de outra marca. Isso pode criar depósitos de borra acelerados, reduzir a capacidade de lubrificação e até causar entupimento de passagens finas de óleo no motor. Estudos mostram que motores que frequentemente têm misturas de óleo podem apresentar até 50% mais depósitos internos. Isso resulta em canaletas de óleo entupidas, anéis dos pistões grudados e, no pior caso, falta de lubrificação em componentes críticos, como o comando de válvulas. O reparo pode custar entre R$5.000 e R$8.000, dependendo da extensão do dano. O que você deve fazer? Sempre complete com a mesma marca e tipo de óleo que você usou na última troca. Mantenha registro de qual óleo você usa. Se absolutamente precisar completar com outra marca em emergência, faça a troca completa o mais rápido possível, de preferência nos próximos 500 quilômetros. Isso vai prevenir R$4.000 em limpeza profunda do motor ou reparos de comando de válvulas. Erro 5. Não trocar o filtro de óleo junto. Mas enquanto isso pode parecer ruim, espere até ver a próxima.
Você acredita que existem motoristas que trocam o óleo, mas reutilizam o filtro antigo para economizar? E pior, existem oficinas desonestas que fazem isso sem você saber, cobrando pelo filtro novo, mas deixando o velho. Aqui está a verdade que vai te chocar. O filtro de óleo é responsável por remover partículas microscópicas de metal, carbono e outros contaminantes que circulam pelo motor. Um filtro novo remove partículas de até 20 micrômetros. 1 micrômetro é 1 milésimo de milímetro. Depois de 5.000 quilômetros de uso, o elemento filtrante está saturado e sua capacidade cai para 60% ou menos. Mas aqui está o pior. A maioria dos filtros tem uma válvula de bypass que abre quando o filtro está entupido, permitindo que óleo não filtrado circule pelo motor. É melhor ter óleo sujo do que sem óleo nenhum, certo? Errado. Esse óleo não filtrado está carregado de partículas abrasivas, que funcionam como lixa microscópica, desgastando bronzinas, cilindros e todos os componentes móveis. Um mecânico de São Paulo relatou um caso de um cliente que sempre trocava o óleo, mas pedia para manter o filtro só mais uma troca, para economizar R$ 20. Com 60.000 quilômetros, o motor apresentava desgaste interno severo e consumia 1 litro de óleo a cada 1.000 quilômetros. A retífica custou R$ 13.000. O que você deve fazer em vez disso? Sempre, troque o filtro junto com o óleo. Nunca reutilize um filtro usado. Use filtros de qualidade das marcas reconhecidas, como MAN, Tecfil ou original da montadora. Um filtro de qualidade custa entre R$ 30 e R$ 60, mas vai economizar pelo menos R$ 10.000 em reparos futuros. E aqui vai uma dica extra. Sempre peça para ver o filtro velho que foi removido do seu carro, para ter certeza que realmente foi trocado. Erro 6. Rodar com motor frio em alta rotação. Se você achou os erros anteriores caros, o próximo vai te deixar de queixo caído. Quantas vezes você já ligou o carro e saiu acelerando forte logo nos primeiros minutos? Seja porque está atrasado, seja porque quer aquecer o carro acelerando, esse é um dos comportamentos mais destrutivos para o motor. Aqui está o que acontece. Quando você liga o motor frio, o óleo está mais espesso e leva alguns segundos para circular completamente por todas as partes do motor. Durante esse período inicial, algumas peças operam com lubrificação mínima. Se você acelera forte nesse momento, está forçando o motor a trabalhar em alta rotação sem lubrificação adequada. Segundo estudos da Bosch, até 90% do desgaste total da vida útil de um motor acontece durante partidas a frio e nos primeiros minutos de funcionamento. Mas aqui está o chocante. Acelerar um motor frio acima de 3.000 RPM pode causar tanto desgaste quanto dirigir 1.000 km em temperatura normal. Você está literalmente raspando anos de vida do motor cada vez que faz isso. Os componentes mais afetados são os anéis dos pistões, as paredes dos cilindros e as buchas do comando de válvulas. Esse desgaste é acumulativo e irreversível, resultando eventualmente em consumo excessivo de óleo, perda de potência e necessidade de retífica que pode custar entre R$ 12.000 e R$ 18.000. O que você deve fazer? Após ligar o motor, espere pelo menos 30 segundos antes de sair com o carro. Durante os primeiros 5 minutos ou primeiros 2 km, mantenha as rotações abaixo de 2.500 RPM. Evite acelerações bruscas. Deixe o motor aquecer gradualmente enquanto dirige suavemente. Motores modernos não precisam de aquecimento parado. Apenas dirigir com calma é suficiente. Esse simples cuidado pode adicionar facilmente 5 anos de vida útil ao motor e economizar R$ 15.000 em retífica prematura. Erro 7. Usar aditivos milagrosos no óleo. E o próximo erro vem de boas intenções, mas causa danos sérios. Você já se deparou com aqueles aditivos milagrosos que prometem reduzir consumo de óleo, aumentar potência, limpar o motor e fazer café? Muitos motoristas colocam esses produtos achando que estão protegendo o motor, mas na verdade estão fazendo o oposto. Aqui está a verdade que fabricantes de aditivos não querem que você saiba. Óleos modernos já vêm com um pacote completo e balanceado de aditivos. Quando você adiciona um produto externo, você está desequilibrando essa formulação química cuidadosamente desenvolvida. Alguns aditivos prometem engrossar o óleo para reduzir consumo, mas fazem isso adicionando polímeros que podem entupir passagens estreitas de óleo. Segundo engenheiros da Castrol,
Adicionar produtos não testados e não aprovados pelo fabricante do veículo podem causar formação excessiva de borra, entupimento de canais de óleo e, em casos extremos, falha completa da lubrificação. Um mecânico do Rio de Janeiro relatou um caso onde um cliente adicionou um tratamento de motor famoso em um Volkswagen Gol. Depois de 3.000 quilômetros, o motor desenvolveu batida no comando de válvulas. Quando desmontaram, encontraram as passagens de óleo parcialmente entupidas por resíduos do aditivo. O reparo custou R$7.000. O que você deve fazer? Não use nenhum aditivo no óleo a menos que seja especificamente recomendado pelo fabricante do veículo no manual do proprietário. Os únicos aditivos que você deve considerar são os aprovados pela API, American Petroleum Institute, com as certificações corretas. Se seu motor está consumindo óleo excessivamente, o problema é mecânico e precisa ser resolvido com reparo adequado, não com aditivos mágicos. Isso vai economizar os R$7.000 que você gastaria corrigindo os próprios problemas causados pelos próprios aditivos. Erro 8. Nunca fazer flush ou limpeza do sistema de lubrificação. Se seu mecânico não vai compartilhar esses segredos, nós vamos. E esse erro é silencioso, mas devastador ao longo do tempo. A maioria dos motoristas simplesmente drena o óleo velho, coloca óleo novo e pronto. Mas aqui está o problema. Não importa quão bem você drene o óleo, sempre fica entre 15% e 20% do óleo velho dentro do motor, além de todos os depósitos e borra acumulados. Aqui está o que poucos entendem. Ao longo dos anos, especialmente se você não seguiu intervalos de troca adequados ou dirigiu em condições severas, o motor acumula internamente uma camada de verniz, borra e depósitos que ficam grudados nas superfícies. Esses depósitos reduzem a eficiência da lubrificação, retêm calor e podem eventualmente se soltar em pedaços grandes que entopem passagens de óleo. Estudos da Liquimole mostraram que motores com mais de 5 anos ou 80.000 quilômetros sem nunca ter feito uma limpeza interna podem ter até 2 milímetros de camada de depósitos em algumas áreas. Quando essa camada se solta, pode causar falta de lubrificação catastrófica. O custo de um motor danificado por entupimento de óleo pode chegar a R$20.000 em casos extremos. O que você deve fazer? A cada troca de óleo, a cada 3 ou 4 trocas, use um produto de flush de qualidade e aprovado. Adicione no óleo velho, deixe o motor funcionando em marcha lenta por 10 a 15 minutos, drene tudo e então coloque o óleo novo. Alternativamente, a cada 30.000 quilômetros, considere fazer uma limpeza profissional do sistema de lubrificação em uma oficina especializada. Isso custa entre R$200 e R$400, mas pode economizar R$15.000 em problemas futuros. Erro 9. Não prestar atenção nos sinais do óleo. E chegamos ao erro final, que é talvez o mais perigoso, porque envolve ignorar os avisos que o próprio motor está dando. Quantas vezes você já viu a luz de óleo acender no painel e pensou, vou verificar depois, ou deve ser defeito do sensor? Aqui está a verdade brutal. Quando a luz de pressão de óleo acende no painel, significa que a pressão caiu abaixo do limite seguro. Nesse exato momento, peças do motor estão operando sem lubrificação adequada. Cada segundo que o motor funciona nessa condição causa dano irreversível. Um proprietário de Chevrolet Onix relatou que a luz de óleo acendeu durante uma viagem, mas como não havia ruído estranho, ele continuou dirigindo por mais 50 quilômetros até chegar ao destino. Quando finalmente verificou, descobriu que um vazamento havia deixado o motor quase sem óleo. O motor travou completamente. A retífica completa custou R$16.000. Mas não é só a luz de óleo que você precisa observar. Sinais como fumaça azulada no escapamento, consumo excessivo de óleo, ruídos metálicos, principalmente na partida a frio, cheiro de óleo queimado e óleo com aparência muito escura ou com brilho metálico, são todos alertas de que algo está errado. Ignorar esses sinais porque o carro ainda está andando é garantia de prejuízo enorme no futuro próximo. O que você deve fazer? Se a luz de pressão de óleo acender, desligue o motor imediatamente e não ligue mais até resolver o problema.
Não é exagero, é proteção do seu investimento. Faça verificações visuais regulares da cor e consistência do óleo quando verifica o nível. Óleo muito preto antes do período de troca pode indicar problema. Óleo com aparência leitosa indica água no motor, problema sério. Ao primeiro sinal de consumo anormal, acima de meio litro a cada 1000 quilômetros, investigue a causa. Essa atenção pode identificar problemas quando ainda custam R$ 500 para resolver, antes que virem R$ 15.000 de retífica. Recapitulação. Vamos recapitular rapidamente os 9 erros mortais com óleo do motor. Não adaptar o intervalo de troca para suas condições de uso. Usar viscosidade incorreta para seu perfil. Nunca verificar o nível entre trocas. Misturar marcas e tipos de óleo. Não trocar o filtro junto. Acelerar forte com o motor frio. Adicionar produtos milagrosos. Nunca fazer limpeza do sistema. E ignorar os sinais de problema. Se você corrigir esses 9 erros hoje, pode facilmente adicionar 10 anos de vida ao seu motor e economizar entre R$ 15.000 e R$ 20.000 em retíficas e reparos caros. E olha, eu sei que parece muita informação, mas quando você incorpora esses cuidados na rotina, vira automático. É como trocar de marcha. Você não pensa, só faz. Deixe um comentário se você já cometeu algum desses erros. Sem julgamentos aqui. Todos nós já passamos por isso. Eu mesmo já rodei com óleo velho além da conta e já ignorei sinais que deveria ter levado a sério. O importante é aprender e corrigir. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele joinha maroto. Inscreva-se no canal, porque temos muito mais conteúdo assim vindo por aí. E compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa assistir isso urgentemente. No próximo vídeo, vamos falar sobre os 7 erros com sistema de arrefecimento que podem fundir seu motor em menos de um ano e custar mais de R$ 10.000 para consertar. Você não vai querer perder. Até a próxima e cuide bem do seu motor. Ele é o coração do seu carro.